Vamos continuar com nossa aula de estatística, continuando com a distribuição normal. Acompanhe o exemplo que estávamos trabalhando na aula passada. O número de pontos corretos em uma prova de concurso público realizada por 50.000 participantes segue uma distribuição normal com média 50 e desvio 10 pontos. A prova tinha 100 questões, então temos uma média de 50. Isto aqui é a média populacional dos 50.000 participantes, a média foi 50 pontos dos 100 pontos. E o desvio padrão populacional igual a 10 pontos. Bom, com base nisto, a questão diz, determinar a probabilidade de escolher aleatoriamente uma prova e a nota dessa avaliação ser inferior a 40 pontos. Qual a probabilidade da nota obtida ser inferior a 40 pontos? Observe que a média é igual a 50 e a média está exatamente no centro da distribuição. A distribuição normal ela é simétrica e a média está exatamente neste ponto. Essa aqui é a média, que é igual a 50 pontos. Significa que a variável reduzida z nesse ponto é igual a zero. Bom, se eu quero uma média inferior a 40 pontos, o z terá que ser igual. O valor da variável reduzida da distribuição normal é o valor de x dado menos a média dividido por desvio padrão. Logo, o z vai ser 40 menos a média 50 dividido pelo desvio padrão, que é 10. Z é menos 10 sobre 10 menos 1. Logo, temos então este ponto como z menos 1. Essa linha vertical representa aí onde a média é igual a 40, que representa a variável reduzida z menos 1. Bom, como eu quero pontos inferiores a 40, significa que é esta região que está sendo pedida do diagrama. É esta área que existe aí de interesse. Quer saber qual é a probabilidade da nota escolhida, a avaliação escolhida, está nessa região. Bom, para calcularmos, temos que, é claro, acessar a tabela de distribuição normal. E a tabela de distribuição normal para z-1 é o mesmo que z1. Lembre-se que ela é simétrica, então temos aqui o valor de z1 e a segunda casa decimal 0, 1,00. O valor é 34,134. 34,134 significa 0,3434. Lembre-se que esses valores aqui tem que ser adicionado aí o 0, e o valor citado. Então a probabilidade, bom, a área dada na verdade não foi inferior a 40. A área dada na tabela corresponde a esta daqui, 0,34, vamos voltar aqui, 34,134. É esta região aqui que foi dada. Se eu quero calcular inferior à média 40, então tenho que fazer a probabilidade do valor de x ser inferior a 40 é igual a 0,5, que é metade do diagrama. Na verdade, você pega metade do diagrama, 0,5, metade do diagrama, esta parte aqui, ó, toda essa região, metade do diagrama, menos a parte que equivale a z entre 0 e menos 1, menos o que equivale, bom, vamos fazer aí passo a passo para que você entenda. Para calcular a probabilidade do x ser menor que 40, temos que calcular a probabilidade do x ser menor do que 50, que é meio, isso aqui é 0,5, menos a probabilidade dele ser entre 40 e 50. A probabilidade de estar entre 40 e 50. Tirando essa parte entre 40 e 50, sobra menor do que 40. Então, meio menos 0,3413. Vamos deixar 34,13, eliminar a última casa decimal. O resultado disso, então, é 0,1587, ou é o mesmo que 15,87%. Então, essa é a probabilidade de uma pessoa de selecionar uma das provas desse concurso e obter um aluno com nota inferior a 40 pontos, 15,87. A maioria das pessoas se concentram no centro, próximo à média. A gente vai ver essa análise logo em seguida. Bom, vamos a mais um exemplo.
Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular agora a probabilidade de ser superior a 30 e inferior a 40. Qual é a probabilidade de ser inferior a 30, a nota escolhida ser inferior a 30 e superior a 40 pontos? Bom, primeiro temos que determinar os valores de Z. Os valores de Z serão para o valor 40 menos a média, que é 50, dividido pelo desvio padrão 10. O valor de Z é menos 1, a gente já viu isso. Então temos aqui Z igual a 0. Onde a média é 50, temos esse ponto onde Z é igual a menos 1. E para o valor 30, o valor Z será, a variável reduzida será 30 menos 50 sobre 10. A variável reduzida Z da distribuição normal será menos 2. Este ponto aqui, Z é igual a menos 2. Bom, o que eu tenho que calcular é a região entre esses dois valores. Entre esses dois valores. Eu tenho que calcular esta região aqui. Vamos colocar aqui o marca-texto. Então, essa é a nossa região. A região onde o valor, a nota obtida, está entre 30 e 40 pontos. Bom, para obter esse resultado, eu tenho que pegar o valor de Z igual a 0 a Z a menos 1, e subtrair do valor de Z igual a 0 até Z menos 2. Eu tenho que pegar e subtrair duas regiões. Vamos lá? Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar, primeiro, calcular o valor desta região. Vamos traçar aqui. Eu vou ter que calcular o valor desta região, que vai de Z igual a 0 a Z igual a menos 1. Depois desta região, eu vou subtrair a região que vai de Z igual a 0 até Z igual a menos 2. Z igual a 0 e Z igual a menos 2. Se eu subtrair uma região, vamos chamar a região A1 e a região A2. Se eu subtrair A2 menos A1, eu tenho uma probabilidade entre Z menos 2 e Z menos 1, que equivale a estar entre média 30 e 40. Lembre-se que Z menos 2 é a média igual a 30. E aqui, no caso, Z0 é média 50. Z menos 1 significa média igual a 40 e média igual a 50. Bom, vamos ver na tabela. Temos que verificar o Z menos 1, que é o mesmo que o Z índice 1. Z índice 1, já vimos, ó, é 1,0 com a segunda casa decimal 0. É 34,13. Então, a probabilidade, a área 1 representa 0,3413. Vamos abandonar aí a última casa decimal. E a outra região equivale a Z2, que é o mesmo que menos 2. 0,7772. Então, temos essa região como 4772. Ou seja, temos 34,13%. E temos 47,72%. Então, a região que eu quero é essa daqui, entre Z igual a menos 2 e Z igual a menos 1. Esta região é a diferença entre as duas áreas. O resultado disso vai ser 47,72 menos 34,13%. Resultado em porcentagem, 9, 6, 69, 6 não, 5. Vamos apagar, então temos 5, vírgula, vai ficar 3 e 1, 13,59%. Então a probabilidade do valor de X está entre 30, nota 30 e 40, é igual a 13,59%. Pronto, todos conseguiram acompanhar essas ideias. Pare o vídeo, faça as suas anotações. Bom, espero que você tenha acompanhado aí com esses exemplos como funciona a distribuição normal de probabilidade. Não é possível calcular o valor em um ponto exato. Qual a probabilidade da nota ser 35? Zero. Qual a probabilidade da nota ser 50? Zero. Eu posso calcular sim a probabilidade dentro do intervalo, nunca a probabilidade em um ponto da curva normal. Porque a área abaixo de um ponto é zero. Bom, vamos a um outro exemplo.
para trabalharmos aí com a distribuição normal. Tente resolver antes. Pare aí o vídeo, faça aí o cálculo. Vamos ver? A média salarial de determinada categoria de trabalhadores tem a média salarial, né, de determinada categoria de trabalhadores tem média R$5.000 e desvio R$1.000. Na verdade aqui não seria a média salarial, e sim uma distribuição salarial. Coloque o termo distribuição. A distribuição salarial de determinada categoria de trabalhadores tem média 5.000 e desvio 1.000. Temos média populacional R$5.000 e desvio padrão de R$1.000. Bom, qual a probabilidade de, né, escolhendo-se aleatoriamente um trabalhador dessa categoria, qual a probabilidade de ter salário? Se escolhermos um dos trabalhadores, qual a probabilidade dele ter salário inferior a R$3.500? Vamos ver? Bom, eu sei que Z será o valor de X menos a média dividido pelo desvio padrão. Z, neste caso, será o valor de X é 3.500, menos a média, que é 5.000, dividido pelo desvio padrão, que é 1.000. Significa que o valor de Z é igual a menos 1,5. Bom, eu quero uma média inferior a R$3.500. Veja, inferior a R$3.500, lembrando que esse ponto aqui é Z igual a 0, este valor aqui, Z igual a menos 1, Z igual a menos 2, menos 2, não, menos 3, menos 2. Como eu quero o valor Z menos meio, então, ó, vamos traçar. Esse vai ser o valor Z igual a menos 1,5. Menos 1,5. Bom, como eu quero inferior a 3.500, então, vamos marcar aí a região que representa isso. Ó. Essa é a região que representa salário inferior a R$3.500. Vamos ver, então, o cálculo disto. Eu tenho, então, que entrar na tabela de distribuição normal com esse valor Z igual a menos 1,5, que é o mesmo que utilizar o valor 1,5 positivo. Lembre-se que a distribuição normal ela é simétrica, não apresenta valores negativos, então você usa o valor positivo. Então vamos para a nossa tabela e vamos procurar 1,5. Temos aqui 1,5, ó, 1,5, então temos 1,5 com a segunda variável 0, 1,50. Esse 0 que está aqui em cima é a segunda casa decimal. Então temos 1,5 com a segunda casa decimal, o 0 fica 1,50. O resultado é 43,31,9 ou 43,32 aproximadamente. Podemos aproximar para 43,32. Então P, o valor de P para Z entre 0 e menos 1,5. Vamos escrever isto, vamos apagar. Vamos escrever corretamente. Vamos lá. A probabilidade do Z estar entre menos 1,5, Z, e 0 é igual a 0,4332. 43,4332. Nada de vírgula. 4332. Eu arredondei, tinha 19, eu arredondei para 20. Então fica 0,4332. Bom, como eu quero, a questão pediu menor. Então, para esta área aqui, esta área que eu vou marcar, esta área que eu estou marcando, representa exatamente esse valor. Essa área que eu marquei aqui representa 0,4332, entre Z igual a 0 e Z igual a menos 1,5. Bom, só que eu quero menor do que 3.500. Esse valor aqui é o valor 5.000, Z igual a 0, representa a média 5.000, e menos 1,5 representa o valor 3.500. Bom, como eu quero menor que 3.500, então é essa região aqui que eu procuro. Vamos marcar com marca-texto, ó, é essa região que me interessa, menor que 3.500. Quanto é o valor disto? Bom, eu pego 50%, ou 1, se quiser, né? Lembrando que essa parte aqui é 50%.
Toda essa região representa 50% mais isso aqui. Então eu posso fazer o cálculo meio menos este valor ou 1 menos esses dois valores, tanto faz. A probabilidade do x ser menor do que 3,5, 3.500, é o mesmo que a probabilidade do z ser menor do que menos 1,5. Essa probabilidade é 0,5, que é metade do gráfico, menos 0,4332. Ou seja, esta probabilidade será 0,0668, ou 6,68%. Então, só existe 6,68% de probabilidade, que é essa região, 6,68% da pessoa receber menos do que R$ 3.500. Pronto, todos conseguiram acompanhar aí o que foi feito. Então, para aí o vídeo, faça as suas anotações. Tudo ok? Podemos? Ótimo, né? Estão acompanhando o cálculo da distribuição normal de probabilidades? É muito fácil, basta você, claro, interpretar o problema, verificar a região da curva normal que lhe interessa, buscar o dado na tabela. Vamos então para o seguinte exemplo. Ó. Vamos verificar qual é a probabilidade do valor ser superior a R$ 7.500. Bom, voltando à mesma ideia. Lembrando que a média é de R$ 5.000, que representa z igual a 0. Bom, como o desvio é de 1.000, então vamos calcular o z. O z vai ser x menos a média sobre o desvio padrão. Quem é o z? A média vai ser 7.500 menos a média, que é 5.000, dividido pelo desvio padrão, que é 1.000. O resultado do z é 2,5. Então, esse valor de z que me interessa. Bom, lembrando que, no caso aqui, z será igual a 1, z igual a 2, z igual a 3. Como o desvio padrão é de 1.000, então z igual a 1 representa o valor 6.000, receber 7.000 e 3, 8.000. Só que eu quero 2,5. Então, 2,5, z igual a 2,5, significa receber 7.500. E a probabilidade, 7.500, a probabilidade é dada por essa região acima dos 7.500. É apenas isso aqui, ó, essa cauda, que representa aí o resultado. Bom, como é que eu vou fazer isso? Já sabe, vai para a tabela normal. Vá para a tabela normal e procure 2,5. 2,5 e 0. 2,5 e 0, o valor é 49,38, arredondando, né? 49,38. Eliminando a última casa decimal, ficaria 37,9, aproxima para 38. 49,38. Então, a probabilidade é igual a 0,4938? Não. Tem que lembrar que é meio menos isto. É 0,5 menos 0,4938. A probabilidade de x ser maior do que 7.500 ou z. Vamos colocar z. Z ser maior que 2,5. Z maior que 2,5 é o mesmo que a probabilidade do x ser maior que 7.500. É a mesma coisa. Então, o resultado disso vai ser 0,02, né, 8 para 10, vai 1, 4, vai ficar 5, 5 não, 6, vai ficar 6. Então, resultado 62, 0,0062, que é o mesmo que 0,62%. Então, é bem baixa. Essa probabilidade aqui é apenas de 0,62% da pessoa receber R$ 7.500. Veja, se a média é 5.000 e o desvio é 1.000, imagine aí, ó, a probabilidade de receber 7.500 é muito baixa, muito poucas pessoas receberão. Muito pequena, menos de 1%. Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Então estamos aí, ó, estão vendo aí como se desenvolve a distribuição normal de probabilidades. Temos mais exemplos? Vamos seguindo. Tem mais um. Veja aí se você consegue resolver. Calcular a probabilidade de receber salário superior a 3.500 e inferior a 6.500.
Superior a 3.500, inferior a 6.500. Vamos ver como resolver? Lembre-se que a média está em 5.000. A média dos valores está em 5.000. Desvio de 1.000, então 6.500, o valor 6.500, representa Z igual a 1,5 e 3.500 representa o Z igual a menos 1,5. Bom, essas duas áreas, esta área que eu vou chamar de A1 e a área A2, elas são exatamente iguais. A área A2 são exatamente iguais. Bom, eu tenho que entrar na tabela de distribuição normal, procurar o valor 1,5. Vai para a tabela, procura o valor 1,5, já usamos, ó, 43,32. Então, 0,4332. Então, a probabilidade de Z estar entre esses dois valores é 2 vezes 0,4332. Cada região dessa corresponde a 43,32, 0,4332, então multiplique por 2. Resultado, a probabilidade de estar entre 3.500, x, e o x menor que 6.500, é o mesmo que a probabilidade do Z estar entre menos 1,5, menor que Z, menor que 1,5. Então essa probabilidade é 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Dá 86,64%. Transformando em porcentagem, fica 86,64%. Bom, pare o vídeo, faça aí suas anotações. Bom, mais um exemplo aí foi visto. Vimos aí vários exemplos, vamos ver aí que tem mais. Bom, gente, nesta aula ficamos por aqui. Eu espero que você tenha acompanhado aí.